A gente tem falado aqui sobre a graça de Deus. E hoje, de manhã, inclusive, falamos sobre a graça que capacita para servir. Quem estava de manhã aqui, graça para servir. E a graça de Deus não é um evento, né? Eu fui salvo pela graça por intermédio da fé, é o que diz a palavra. Você foi salvo pela graça por intermédio da fé. Então, aquilo que Deus, por sua graça, Ele derrama sobre a nossa vida, pela fé a gente alcança. Tudo que Deus disponibilizou no reino de Deus é por graça. Graça tem algum mérito meu e seu? Nenhum. É o que Ele, por seu amor, por sua infinita graça, misericórdia, Ele é bom, Ele é tudo de bom. Então, Ele resolveu me amar e te amar, e resolveu te abençoar, que alguém diga amém. Deus resolveu te abençoar. Ele resolveu te abençoar. Mas tudo isso na nossa vida acontece por conta de uma outra coisa. A outra chave, a chave que abre essa porta é a fé. Então, pela graça, Ele já disponibilizou tudo lá. E a fé abre essa porta para a gente ter acesso ao que pela graça já foi dado para mim e para você. Agora, a medida da fé, que eu digo, né, o que a gente está crendo, as nossas declarações, as atitudes, isso é que o tamanho disso é que vai determinar aquilo que vai acontecer na nossa vida. É o tamanho disso aí, como é que eu estou crendo, o quanto eu estou crendo, e crer não é instantâneo. Eu creio agora, mas a fé é algo contínuo, eu tenho que continuar crendo. Amanhã, depois, até Jesus voltar. E Jesus vai voltar, amém? Pessoal, Jesus vai voltar. As decisões que a gente tem que tomar, as coisas que a gente tem que fazer, é hoje. A gente estava conversando um pouco mais ali mais cedo, né? Sandro, Sibeli, eu, Ludmila, a gente estava aqui um pouco mais cedo. E sabe, você tem autoridade. Autoridade do que? Quem é crente aqui? Isso, tem autoridade sobre a tua vida. Você foi investido. Jesus falou assim, olha, foi-me dada toda a autoridade. E aí depois ele começa a dar ordem aos discípulos. Então vão, falem do Evangelho, batizem, ensine. Jesus também falou, aquele que crê em meu nome, tem sinais que vão seguir aqueles que creem. Quais são os sinais? Vão expulsar demônios. Fazer mais o quê? Falarão em novas línguas. Que mais que vai fazer? Olha, se pegar serpentes, escorpiões ali, vão pisar serpentes, escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esse poder, isso é tudo graça de Deus sobre mim e sobre você. Graça de Deus não é só um conceito, não, é a ação de Deus sobre a nossa vida. Mas para quê? Só para a nossa vida? Porque quando a gente pensa em graça, pensa assim, favor imerecido, então algo que vem sobre mim. Mas é só sobre mim? Não é mais nada sobre mim, gente. O Evangelho é sobre o que Jesus fez, e Ele fez e me alcançou com um propósito, e a você também. E aí a graça de Deus, quando ela vem sobre mim, e ela não é um evento. A graça de Deus, ela continua atuando na sua vida. A graça de Deus que te capacita para resistir no dia mau, a graça de Deus que te capacita para resistir ao pecado, para viver em santidade, a graça de Deus que te capacita para servir, que é o que a gente falou hoje, de manhã. A graça de Deus está lá, 1 Pedro, você vai lá no capítulo 4, versículo 10, 11, Pedro vai falar sobre isso, para a gente ser achado bom dispenseiro do Senhor. Dispenseiros da graça de Deus. Então, se a graça de Deus chegou em mim, eu vou fazer o quê? Ser um administrador dessa graça para servir a você. Quero te servir. Amém? Falei lá das pessoas, quem sabe, que você tem dons e talentos. Semana passada a gente falou isso aqui à noite. Você tem dons e talentos, que só você tem. Amém? Fiz uma brincadeira de manhã perguntando, por exemplo, quem sabe fazer bolo? E teve uma galera aqui que levantou, surgiu até bolo hoje, gente, de noite, a turma lá da... teve gente que saiu daqui inspirada, nem almoçou, foi logo fazer um bolo, meu Deus do céu. E aí trouxe lá para o pessoal da KD Kids. Mas tem coisas que, né? Oh, que bênção. Mas tem coisas que você sabe fazer. E aí você sabe fazer só para você? Não. É para glorificar a Deus e para outros serem alcançados através daquilo que Deus colocou em você, de inspiração, de talento, de dom. Você é uma bênção. Você é uma bênção, não é retórica, não, você é uma bênção. Quando o salmista fala assim que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, Ele está falando de você também. Você nasceu ou não nasceu? Que alívio. Aí, nasceu 2 vezes. Então, se você nasceu, esse texto, essa palavra de Deus é para você. Você é o quê? Herança
do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso é graça. Então, aquilo que acontece na minha vida, aquilo que Deus revela para mim, para você, é para a gente, mas para a gente também, não só aproveitar isso, mas a gente servir a outros. E é tempo de servir, gente, é tempo de servir. Pessoas precisam ser servidas por mim e por você, porque tem uma graça sobre a tua vida. A graça de Deus não se encerra no momento em que eu recebi salvação. Não, ela continua amanhã, continua depois de amanhã. Sabe qual é a sua oração amanhã? Você vai sair para o trabalho, você fala, Pai, me faz achar graça diante das pessoas. Pronto, é isso. Você vai apresentar o que tiver que apresentar, você é vendedor, e aí o Espírito Santo vai te apresentar os clientes, o cliente certo, os melhores clientes. Amém? Tem vendedor aí? Amém, olha aí. Deus vai te apresentar os melhores clientes. Ele tem as pessoas certas. Aquilo que é teu já está na mão de alguém, é sério. Já está com alguém. Aquilo que é seu já está com alguém. Agora a gente tem que crescer nesse entendimento, no entendimento, na revelação do que Deus tem para mim e para você, a gente saber se relacionar com as pessoas, e Deus vai fazendo a gente achar graça diante das pessoas. Lá no Antigo Testamento, você conhece a história de José? José achou graça diante de Potifar. E aí Potifar olhou e tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele, sempre falando isso. Você conhece esse texto? Tudo. E aí arrumaram uma armadilha para ele, rapaz, o menino, o rapaz lá, a mulher de Potifar se engraçou com ele fugiu dela, porque ele tinha temor do Senhor, não queria envergonhar o seu Deus. E aí foi parar onde? Na prisão. Mas na prisão ele achou graça diante de quem? Do carcereiro. O carcereiro olhou, viu que ele era de confiança, e é isso que as pessoas vão olhar em mim e você, ver que você é de confiança. Você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa que fala, e a sua palavra é sim, sim, não, não. Você é uma pessoa de confiança, que você representa o reino, amém? É a graça de Deus sobre a sua vida. Ainda não está acontecendo como eu esperava. Essa pode ter sido, em algum momento, um pensamento de José. Não, poxa, parece que está tudo... Parece não, está tudo dando errado. Fui aí que meus irmãos fizeram uma armadilha para mim, me venderam. Depois eu fui para... Estou falando isso aqui, não tem nada a ver com os slides que eu vou passar, não, mas é o coração, é a graça de Deus. Depois fui vendido, fui traído, depois fui parar na prisão, fui lá para o Egito. E depois fui para o cárcere, fui para a prisão. Mas o dia vai chegar, todas essas circunstâncias não diziam quem era José. Quem era José? José era filho de Jacó, da linhagem de Abraão, de Isaac, e tinha uma promessa sobre ele. José tinha uma linhagem espiritual, que tinha uma promessa que não ia alcançar só a vida dele, mas alcançar a vida dele e de nações, e a nossa, inclusive. Sabe, a identidade, tinha uma identidade. José tinha uma identidade, e a identidade dele estava preservada lá. A circunstância não diz quem você é. Por isso que, apesar das circunstâncias, a graça de Deus está operando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quer ver? Não está nos slides aí, não. Estou fugindo dos slides um pouquinho. Vamos lá. Abre a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, perdão. Você que está em casa. Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 12. Uma situação lá que Paulo estava encarando, e muita gente fica especulando o que era, o que não era, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas o que me chama a atenção, Paulo orou, capítulo 12, versículo 8, já achou aí? Diga amém. Ele orou, ele antes falou lá de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse. Tá bom. Depois ele fala, no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, Deus falando para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, você vê que a realidade não diz quem ele é. Quando ele é fraco, aí ele diz, não, eu sou forte.
Porque não é pelo braço que eu estou me movendo, mas pelo Espírito, pelo poder de Deus que há em mim. Quando ele está fraco, aí ele fala ali, olha só, o poder, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E olha que o homem tinha orado 3 vezes. Se ele não tivesse esse entendimento sobre a graça de Deus, ele ia reclamar, poxa, eu já estou orando, parece que Deus não está me ouvindo. Não, Deus ouviu. Deus ouviu e disse não. 2 améns, isso aí vai bem. Deus ouviu e disse não. E por que a gente tem problema com o não de Deus, se Ele é Deus? Qual é o problema de eu falar com Deus e Deus dizer assim, Wellington, não. Não. O não de Deus não é não. O não de Deus é o melhor para mim. O não de Deus é o melhor para você. Ah, Deus não me deixa sem resposta. A resposta pode ser não. Não tem problema. Porque Deus não vai te deixar entrar numa furada, guiado pela sua carne, pela sua vontade, por um momento, por uma circunstância. Deus não vai te deixar. Então, se Ele disser não para mim, se Ele disser não para você, é o melhor. O não de Deus é o sim da eternidade. O não de Deus é a vida eterna. O não de Deus é saúde para os meus ossos e para os teus ossos. Porque o não de Deus significa, filho, eu estou te corrigindo. O não de Deus significa, filho, você está indo para um lugar errado. O não de Deus é, filho, volta para casa. O não de Deus é, filho, não pensa sozinho, deixa eu pensar por você. O não de Deus é, filho, eu que sei que planos eu tenho a seu respeito. Eu tenho planos de paz, eu tenho plano de vida para te fazer prosperar, para te dar um futuro. O não de Deus é vida para mim e para você. Aleluia. Por que eu não vou aceitar o não de Deus? O não de Deus é, filho, a minha graça te basta. Eu tenho o melhor para você. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Olha para mim, filho. Esse é o não de Deus. Esse é o não de Deus. Paulo recebeu o não de Deus. Porque Paulo orou, tira isso de mim. Me tira disso aqui, e Deus fala, rapaz, o meu poder, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Porque o poder, ele se aperfeiçoa, sabe aonde? É na fraqueza. É quando você não pode com o seu braço, com a sua inteligência, com o seu recurso financeiro, que vai se manifestar aquilo que Deus tem para fazer. É quando você não pode, não vai se gloriar naquilo que você achou que dava. Quando não tiver mais uma plataforma para andar, aí Ele vai ser a tua plataforma. Aleluia, né? É o nosso Deus, gente. Chamando a gente para águas profundas. Não sei nadar, é aí que Ele vai te segurar. O meu poder se aperfeiçoa, não é Ele falou na sua fraqueza, não, é na fraqueza, para valer para mim e para você. De boa vontade, aí Paulo entendeu, de boa vontade, pois, mas me gloriarei, aonde? Nas fraquezas, porque o que acontecer não vai ser por mérito meu, mas vai ser por pura graça de Deus. Porque aquele recurso que eu não estou vendo, aquela circunstância que eu não estou vendo, aquela saída que não está aparecendo, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, então quando eu chegar e atravessar do outro lado, eu sei que não foi por meu recurso, mas por pura graça, porque a graça dele, essa me basta. Oh, não gostoso, hein? Às vezes a gente não entende, gente. Mas quem disse que é para entender? Porque ele é Deus. Jó, você conhece a história de Jó? Passou o que passou, perdeu o que perdeu. Falava capítulos e capítulos, ouvindo lá os amigos dele. E Deus, quando resolve falar, você acha que Deus se explicou para Jó? Rapaz, eu que criei tudo. Você estava lá quando eu criei, por acaso, Jó? Você estava lá, Wellington? Você estava lá? Você estava lá quando eu formei tudo que existe? Você estava lá quando eu criei as estrelas, criei o universo, quando eu criei os animais? Não estava. Não busque explicação porque você não tem ou não precisa. Busca só a minha presença. Me busca. A gente cantou aqui, cantou de manhã e cantou à noite. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso.
Eu só preciso de Jesus, você só precisa de Jesus. Você não precisa de outra coisa. Isso é para gerar arrependimento em mim. Às vezes a gente está, que estou querendo fazer, o outro está querendo fazer, algumas coisas que a gente discute. Gente, eu quero envergonhar Deus. A graça dele basta. Andar com Deus basta. Ter o Espírito Santo basta. Deus sempre ouve a oração? Ouve. E Deus sempre responde a oração? Responde. Ele respondeu de Paulo. Falou, Paulo, para, tá bom, já entendi o que você quer. Não. Entendi o que você pediu, Paulo. A resposta é essa. Mas ele não é só um não. O não de Deus nunca é só um não. A minha graça te basta. Paulo, me experimenta, Paulo. Anda comigo, Paulo, para você ter uma visão maior do que essa que você está vendo. Paulo, anda comigo para você experimentar coisas maiores do que isso. Aquilo que você está, essa momentânea tribulação, não se compara àquilo que você tem para experimentar pela eternidade, Paulo. Esse momento não diz nada a seu respeito. O que você está passando não diz quem você é. O que está passando não te diz a identidade que você tem. A identidade sua é a identidade em Cristo Jesus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu, então eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou me gloriar. Quando eu não tiver o que fazer, eu vou me gloriar nisso, porque eu vou dizer, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu estou totalmente entregue a Ti. Sabe o que você vai ver? A manifestação do poder de Deus. O poder de Cristo. Eu vou me gloriar em não poder, em não conseguir, em não ter força, em não ter o recurso. Eu vou me gloriar nisso para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E o poder de Cristo é o suficiente. É tudo que eu preciso. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Olha o que a gente canta. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. O que você precisa? Só Ele. Só dele. E aí ele continua falando de boa vontade. Essa é a questão. Submissão não é fazer o que o outro manda. Posso fazer o que o chefe mandou, posso fazer o que o líder pediu para fazer, orientou, mas meu coração está nisso? Paulo estava dizendo o seguinte, eu vou fazer de boa vontade. É de coração que eu vou para frente. É de coração que eu vou andar. Não é só por fazer. Não é só por obedecer simplesmente, obediência pura e simples, mas obediência por causa de um entendimento de que o amor dele, a graça dele está sobre a minha vida, que ele me ama. Amém? Aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por que isso? Porque quando eu sou fraco, eu não tento resolver. Eu deixo que Ele resolve. Sabe, quem resolve, você é forte. Wellington, mas eu não sou mais que vencedor, tudo posso. Mas não é esse eu tudo. Você já entendeu que você é um ser espiritual, não é? Então, esse ser espiritual é que está ligado ao Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Esse ser espiritual está ligado com Ele, é um só com Ele, é que pode todas as coisas. A questão é a gente saber disso, colocar isso no coração, tornar isso a nossa declaração por um coração que crê e viver isso. E saber que Ele, na minha fraqueza, Ele vai me sustentar. Na minha impossibilidade, Ele é a possibilidade. Na minha falta, Ele me supre. Que é o que está escrito. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Você pode declarar isso comigo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você entendeu? Cada uma
significa que não vai ficar nada de fora. Nada de fora. A minha graça te basta, é tudo. Ouvir de Deus assim, ó, a minha graça te basta, é tudo. O que eu quero mais? Não precisa de mais nada. É o que Deus está sinalizando para mim e para você. Rapaz, a minha graça te basta, você não precisa de mais nada. Você só precisa da minha graça. Porque a minha graça te capacita. Porque a minha graça é que te salva. A minha graça te fortalece. A minha graça te conduz em vitória. É a minha graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Não existe isso da gente... A gente não pode questionar Deus. Paulo, ele diz, eu orei 3 vezes. E aí recebeu uma resposta. E a resposta, a minha graça te basta. Paulo, já entendi. Não. Minha graça te basta. E aí Paulo entendeu, e de boa vontade, ele passou a se gloriar naquilo que ele sofria por amor de Cristo, entendendo que andar com Cristo é a melhor coisa do mundo. Amém? Vamos num outro texto aqui comigo, 2 Coríntios, capítulo 4. Que barulhinho legal, hein? De papel. Olha aí. Barulhinho de papel. Isso é bom. A gente hoje usa muito o celular e as coisas, né? Eu estava falando com meus filhos, né? No nosso tempo aí, alguns que têm minha idade, são jovens há mais tempo, não tinha isso, né, rapaz, de pesquisar. Não, deixa eu ver no Google. O meu Google, eu morava aqui atrás, na Ouro Preto, ali atrás, e o meu Google ficava, sei lá, mais ou menos 1 quilômetro de distância, 1,5 quilômetro, e aí eu saía de casa para ir até o Google, lá, que era a biblioteca lá, né? E aí tinha que pedir uma moça, deixa eu ver a Barça, deixa eu ver pesquisa em jornal, entendeu? Era o nosso Google, né? E aí se vira. Guia Rex, eu falei outro dia lá em casa, Guia Rex. Aí as crianças, quê? Nome de cachorro, né? Dirigi muito com Guia Rex na mão, também, né? Eu trabalhava em campo, assim, na rua, tinha que ir a algum lugar, levava o Guia Rex. Mas a graça de Deus me alcançou e alcançou você também. Né? A graça de Deus chegou. Vamos lá, 2 Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, ao versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, olha só o poder que está em você, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, olha só, temos, porém, versículo 7, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Eu estou lendo isso aqui porque a gente cantou isso aqui, tá? Em tudo somos atribulados, foi a primeira música aqui, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso é a graça de Deus sobre mim e sobre você. Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Você pode ser perseguido, mas você nunca vai estar só. É a graça de Deus, é Deus falando, a minha graça te basta, você não está sozinho. Você não está sozinho, a minha graça te basta, eu estou aqui. Amém? Abatidos, estou fraco, agora você está forte. É o que a gente acabou de ler lá na frente. Estou abatido, agora estou forte. Então, digo fraco, sou forte. Você entrou aqui hoje, você estava se sentindo fraco, abre a boca agora e diga, eu sou forte. É isso. Por quê? Porque o poder de Deus, o Espírito Santo habita em você. Amém? Aleluia. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que é esse morrer de Jesus, Wellington? As renúncias que a gente tem que fazer, por exemplo. Eu entreguei minha vida para Cristo, a minha vida agora é dele, eu renunciei à vida que eu tinha antes.
Gente, a vida com Jesus Cristo é uma vida de renúncia, sim. É uma vida de renúncia, sim. É uma vida onde agora, os lugares que eu frequentava, eu não frequento mais. É uma vida de renúncia, sim. Quem quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus, é o que está escrito. Eu guardei muito o testemunho de um vídeo que a Lud passou aqui, há um tempo atrás, sobre paternidade, e aí o técnico do time, ele falou, quando ele era jovem, antes dele aceitar Cristo, ele queria alguém que falasse de Jesus para ele, mas ele falou, as pessoas que estavam perto de mim, que eram cristãs, elas iam nos lugares onde eu ia, falavam como eu falava, faziam o que eu fazia, então não havia crédito. Não havia crédito, é uma vida de renúncia, sim. O que é a vida? É levar a marca, levar no corpo as marcas de Cristo. É isso, eu abrir mão dos pensamentos que eu tinha para agora pensar como Cristo. É abrir mão das opiniões que eu tinha. Mas eu acho isso, eu acho. Eu acho o quê? O que está escrito na Bíblia? Isso é que vale. E aí, quando eu descubro na palavra que o que eu estava pensando estava diferente, eu renuncio ao que eu estava pensando. Eu renuncio o primeiro lugar para alguém ficar com o primeiro lugar. É uma vida de renúncia. É renúncia. O Evangelho é renúncia. Amém? Poxa, Wert, hoje você está falando que Deus diz não e está falando que o Evangelho é renúncia, hein? Está limpando, hein? Está passando aí. A melhor coisa que tem é limpeza, gente. Eu não planejava falar nada disso aqui. Vou passar os slides, vocês vão ver que não tem nada disso aqui. Olha aqui, cadê? Está funcionando, não. Não, está ligado, é porque, de repente, está mexendo lá em outra coisa. Está respondendo em fé. Talvez até a gente comece a falar alguma coisa disso aí, mas é limpeza. Gente, se quer dar fruto, tem que ser limpo. Se quer dar fruto, quer gerar fruto, e fruto é que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é fruto. Então, tem que ter limpeza. Não existe esse negócio, eu faço o que eu quero. Não, eu tenho um mestre ou não tenho? Eu tenho um Senhor ou não tenho? A gente tem que decidir, porque o Senhor vai voltar. E Ele vai encontrar a gente crendo, Ele quer encontrar todos nós crendo, amém? Vai encontrar a gente crendo, feliz, seguindo a palavra dEle. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Se eu quero a manifestação da vida de Cristo, eu tenho que abrir mão da minha vida, porque está escrito isso. Quem quiser ganhar a vida, vai ter que perder a sua vida. Notícia, ou você morre para viver a vida de Cristo, ou você não vive a vida de Cristo. Pô, Wellington, você está... Não, tem amém. Vai de amém? Amém. É isso, gente. Porque Jesus está dizendo, Deus está dizendo para mim e para você, ó, a minha graça te basta. A minha graça te basta, é tudo o que você precisa, é a minha graça, e a minha graça está sobre você. A graça salvadora, a graça que ensina, a graça que capacita para servir, capacita para compartilhar, capacita para amar, capacita para perdoar, capacita para viver uma vida de santidade. É essa graça. É o poder de Deus agindo em você, e é em você que age o poder, e através de você. Vamos continuar essa leitura aqui. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós, ele está falando dele, Paulo, vivendo por alguém, em vós a vida. E é para isso que nós fomos chamados também. Sabe que para você discipular alguém, para você amar alguém, você vai ter que abrir mão de você. Quando você perdoa alguém, você está renunciando à sua opinião. Renunciando à sua opinião. Ah, mas eu tenho razão. Tá bom, é agora que você vai ser provado. Ah, você não sabe o que ele fez. Tá bom, é agora que você vai ser provado. Porque Jesus, ele perdoou quando ele estava na cruz. Tinha culpa? Não, mas ele assumiu a nossa. E aí?
Quero ver a manifestação abundante de Deus na minha vida. Preciso passar por essa limpeza. Preciso ter as marcas de Cristo em mim. Preciso. Estou sendo perseguido, Hélito, então dá um sorriso. Estou sendo afligido, Hélito, dá um sorriso. Porque as marcas de Cristo em você que vão produzir a vida dele em você. São marcas, são marcas. As marcas de Cristo em você que vão produzir outros semelhantes a Jesus com as marcas que você tem. Sabe, José, quando ele estava lá com Labão, que era o sogro dele, olha só, o sogro de José, Labão, tá bom? Que era também um pastor, só que... Jacó, isso, confundi a história. Jacó, que estava lá com Labão, que era o sogro dele, aí ele quis ir embora, o sogrão, estou indo para casa, vou voltar para casa, para minha terra, vamos dividir aqui as ovelhas, tal. Não. Vamos fazer o seguinte, você vai ficar só com as que tiverem marcas, malhada, listrada. Tá? Ele falou, pô, mas aí é covardia. Não, assim não dá. Tem que arrumar uma estratégia. E ele teve uma inspiração. Sabe qual foi a estratégia dele? Ele pegou algumas varas e começou a descascar essas varas. Descascar as varas. Depois que ele começou a descascar as varas, ele fez uma estratégia. Ele colocou aquelas varas para que aquelas ovelhas que estivessem ali, aquele gado ali, né, quando olhassem para as varas, eles depois reproduzissem outras com as marcas que as varas tinham, as malhadas. Tem alguma ciência nisso aí? Eu acho que não. Eu não sei, não era bom em biologia, mas eu acho que não tem nenhuma explicação científica para isso. Mas tem uma explicação espiritual para isso. Aquelas varas, elas eram referências para que aquelas ovelhas pudessem olhar para elas. Aquelas varas eram referências. Aquelas varas, elas não podiam ser secas, porque vara seca não é possível descascar, ela se quebra, não aceita. Religiosidade. Eu já sei, mas eu sou assim, sempre fiz assim. Aquelas varas eram flexíveis, porque aceitam ensino, aceitam orientação. Aquelas varas, elas podiam ser descascadas, e elas precisavam ser descascadas, porque o que estava dentro precisava aparecer, para que as ovelhas olhassem e reproduzissem outros, que fossem diferentes do rebanho de Labão, para pertencer ao rebanho de Jacó, que tinha uma herança espiritual. Você entende? Deus está tratando de mim e de você. Nós somos essas varas, flexíveis, verdes, que ele pode tirar a casca e tem vida dentro para poder ser expostos, para que outros vejam e tenham as marcas que nós temos, marcas de Cristo, e nasçam de novo. É isso que Deus está fazendo. Amém? A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te basta. Acabou, que horas o culto, que eu não sei. A minha graça te basta. Isso é para a gente orar e para a gente se arrepender e falar, Senhor, a tua graça me basta. Me desculpa pelas mesquinharias. Me desculpa pelas coisas, me perdoa pelas coisas que eu fiz questão. Me desculpa pelas discussões que não honram o teu nome. Me desculpa pelas coisas que eu quis fazer sem pedir para perguntar se é a tua vontade. A tua graça me basta. Me perdoa, Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Agora é importante a gente se submeter a esse processo. João capítulo 15, que a Lud leu aqui, fala de Jesus falando, vocês são as varas. Mas ele diz que o Pai limpa as varas. A gente é que tem que se submeter a esse processo de ser limpo. A gente é que tem que se submeter ao processo para passar pelo mesmo padrão lá que aquelas varas passaram com Jacó. Jacó pegou e começou a raspar aquelas varas, tirar o que estava de fora, exterior. Isso é despir o homem exterior, quem eu era, tirar. Até que ponto? Até que a seiva que está dentro apareça. São as marcas de Cristo. Aquilo que Cristo fez dentro de você tem que aparecer. Dentro de mim também. Eu estou junto com você nessa jornada. Eu estou junto com você. Vamos crescer junto? Vamos glorificar a Deus junto?
Aleluia, obrigado, Jesus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, versículo 13. Eu amo isso, sabe? Ir lendo e comentando a Bíblia. Eu amo isso. Eu lembro que eu já fiz um projeto 2 vezes em 2 igrejas de leitura da Bíblia. Todo domingo de manhã, a gente lia lendo, uma turma e conversando e lendo, 2 capítulos por domingo. Então, vamos lá, olha só, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Você fala aí? Eu criei, também nós cremos. Então, se você crê, você passa a falar. Se você crê, passa a falar. Amém? Então, aí, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por meio de vós. Todas as coisas existem por meio de vós, para que a graça, olha a graça aparecendo aí, para que a graça, multiplicando-se, torne o quê? Abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça de Deus que te alcançou e me alcançou, ela tem que ser visível, ela tem que se multiplicar, ela tem que aparecer, ela tem que redundar, ela tem que resultar serviço, ela tem que resultar o meu prazer em servir alguém, o meu prazer em servir na casa de Deus, o meu prazer em olhar para o outro e querer o melhor para o outro. A graça de Deus tem que resultar nisso. E a graça de Deus basta. A graça de Deus tem que resultar numa mudança de comportamento. A graça de Deus tem que resultar numa mudança de palavras. A graça de Deus tem que ter resultados na minha vida. Porque eu e você, nós fomos salvos pela graça, por intermédio da fé. A graça é aquela sala cheia de tudo que você precisa. E a fé é a fechadura que vai abrir a porta para você acessar. É simples desse jeito. A fé, vamos crer, vamos falar, vamos confessar, vamos agir. E aí, pela fé, nós vamos alcançar aquilo que, pela graça, Deus já deixou tudo para mim e para você. Amém? Salvação já está disponível para todos, não está? Quem alcança a salvação? Quem crê. A cura está disponível para todos. Amém? A cura está disponível. A cura está disponível. A cura está disponível. Quem alcança, quem é curado, quem crê, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Joelhos, tendões, músculos, sejam restaurados agora no nome de Jesus. Tem autoridade nesse lugar, o nome de Jesus opera aqui. A graça de Deus está sobre você. Amém? Aleluia. Olha o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, você está animado? Mesmo com a limpeza de hoje, não está? Mais ainda com a limpeza de hoje. Gente, a gente vai sair e gerar fruto daqui. Toda vez que Deus limpa a gente gera fruto. Deus limpa a gente, o agricultor, ele limpa lá, ele limpa, poda, faz aquele processo todo para que aquela árvore, ela seja mais frutífera, ela esteja preparada para que no tempo certo ela dê o fruto. Aleluia! Você é essa árvore linda. Você é essa árvore linda. Eita! Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, olha aí, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu vou ler de novo para você se animar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Está doendo? Vai produzir eterno peso de glória. Está doendo? Vai passar e vai produzir um peso de glória eterno. Aleluia. Não atentando nós, versículo 18, nas coisas que se veem. Fecha o olho, então.
Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas aonde que a gente vai olhar? Nas que não se veem, é isso. A gente vai atentar para as coisas que não se veem. Aonde estão as coisas que não se veem? Nessa sala chamada graça, que a fé alcança. Aonde estão as coisas que não se veem? No coração de Deus, pronto para mim e para você. Não estou vendo, mas estou crendo. Crie, então, por isso eu falei. Não estou vendo ainda, Wellington, então vai falando. Vai dando forma, está dentro de você, está no teu coração. Amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, acabam. E as que não se veem são eternas. É aí que está o tesouro. É aí que está o tesouro. Amém? Aleluia. Vou olhar para aquilo que eu estou vendo, não. Deixa eu olhar para aquilo que está no coração. Deixa eu olhar para aquilo que está no coração, lá na frente. Aí eu me alegro, aí dá um sorriso. Gente, a terra aqui, tem coisas que se você não fizer aqui, é só aqui que vai fazer, isso que a gente estava conversando. A autoridade do crente. Cara, você não vai precisar exercer autoridade na eternidade, não, gente. Você vai pensar em pôr as mãos sobre ninguém, não. Você quer ter essa experiência, é aqui nessa terra. É nesse corpinho. É nesse corpinho. E é aqui que vai acontecer tudo. Para você, mas para quê, Wellington? Para eu experimentar um pouco daquilo que é eterno. E que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu vou ver isso fluir através de mim, você vai ver fluir através de você. Jesus vai voltar. Para que vai acontecer isso? Para glorificar o nome dele aqui na terra. Para o nome dele ser glorificado, porque o nome dele tem que ser glorificado em todo lugar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Lá no céu, ninguém vai precisar de cura. Amém? Certamente não vai ter demônio para expulsar. Certamente. É aqui, cara. É aqui, é agora. É agora. Amém?